Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos nós novamente, né, Melry, para essa reflexão e buscando respirar, né, na vida para que sejamos realmente obreiros, né? Porque, não, obreiro não, olha eu invertendo a coisa, Melry. Tarefeiros, porque a obra é do Cristo, mas a tarefa tende a ser nossa. Pedreiros. Tu já quer ser o pedreiro? Ah, pois. Eu sou auxiliar do auxiliar. Tá doida para pegar pedra, né, minha filha? Então, veja, agora olha o título de hoje, viu? Fonte Viva, abra o livrinho aí, ponto 49, União Fraternal. Vamos ver o que é que a espiritualidade tanto tem a nos dizer a respeito desse título. Então, venham conosco. Página aberta está no ar. Participem, façam seus comentários, nos auxiliem aí nessa conversa, não é, fraterna. Tô aqui no Lero Lero do Facebook, viu? Hoje nós temos carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, logo no iniciozinho, né, da carta, que ele vai falando, né, que é o tema que Emmanuel vai trazer hoje. Ele vai logo, na primeira frase da carta, convocando, né, dizendo aos apóstolos que eles foram chamados e que, por isso, eles têm que andar dignamente. Então, andes dignamente na vocação que fosse chamados, no caminho que fosse chamados, não é? E em seguida ele diz, com mansidão e humildade, com paciência, suportando-vos uns aos outros por caridade. E aí, não é? Olha que frase bela, Queiroz, quando Paulo diz assim, antes de chegar ao versículo 4, que é o nosso versículo, ele diz, solicito-os por conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Né? Conservar a unidade pelo espírito e pelo vínculo da paz. Justamente. E aí chega ao nosso versículo que ele diz justamente isso, nos chamando, né, a entender o que será, Queiroz, que ele quis dizer. Eu fiquei com curioso. Esse espírito logo na passagem de Paulo, porque a gente precisa de silêncio para a paz, mas um silêncio, né, em todos os sentidos. E eu fiquei curioso nesse significado. O que significa procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Unidade do Espírito. Eu pensei que ele pode estar se referindo à questão do encarnado, porque a gente sabe que existe o ser espiritual com a sua dinâmica, né, que dá ao corpo toda a estrutura para o processo em vida. Então, essa união para ser bem, foi assim que eu pensei, essa união para ser bem sucedida precisa ter unidade e o vínculo da paz, porque quando essa união ela está desarmonizada, sim, pelos desmantelos do mundo, pelas encrencas do mundo, advém as doenças. A ciência mesmo ela já chega, né, que a gente somatiza com muita facilidade algumas doenças e dentre elas tem algumas que são inclusive fatais. Quando não, a gente se desvinculando das questões normais do dia a dia, o que é que a gente muitas vezes também faz no errado? A gente começa a promover certo desarregramento, né, da matéria, desagregamento da matéria. Adoecimento, falência e consequência morte.
Então, eu penso que Paulo, quando ele foi iluminado para dizer isso, lógico que ele estava encarnado, estava falando para uma pleiade de espíritos encarnados, como assim nós, então procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E aí a paz do Cristo, Mary. Como é a paz de Jesus, né? Emmanuel, ele já começa no primeiro parágrafo dizendo o seguinte, né? No primeiro parágrafo, que segue o segundo, ele já diz o seguinte: à frente de teus olhos, então, que está às nossas vistas, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. Então, aí claramente Emmanuel está nos lembrando das possibilidades, das escolhas, do livre-arbítrio. São milhões de caminhos que marginam a tua. Não esqueças a estrada do que é própria, e avança destemeroso. Né? Nós não estamos sozinhos, nós vivemos em sociedade e temos à frente 1000 possibilidades, e sempre as possibilidades são para o sucesso. Da mesma forma, o parágrafo 2º nos remete que os outros também têm essa mesma oportunidade, essa mesma perspectiva, essa mesma conclusão e consequente opção de escolher. Não é? Refletiu mais, minha filha? Pode continuar aqui que eu tive que fazer aqui mas fale alto para... né? Saiu aqui a minha página, eu estou organizando. Aqui. Então, o que é que a gente vem adiante depois que a gente observa essas possibilidades minhas e as possibilidades também que eu tenho que ver, eu tenho que a obrigação de sentir e perceber também dos outros? Aí Emmanuel nos faz refletir um pouquinho. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e resposta-te para a união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao teu redor e ao redor dos teus passos. Né? Então, isso aí já nos remete quantos conflitos nós temos ainda a trabalhar. Porque muitas vezes, inclusive para o campo da felicidade, é uma trajetória, ao trava-língua, quase certo, quando a gente está, né, começando o processo na senda da vida, e a vida, quando a gente não quer sozinho, ela vem mesmo e ensina, a gente sempre procura botar uma perspectiva de felicidade em algo externo, em um caminho, ou em pessoas, ou até em coisas. E a paz, ela acaba ganhando uma questão de sinônimo na posse, no ter. E aí, ela está deixando bem claro, Emmanuel está deixando bem claro, né, que essa perspectiva é o que a gente inocentemente busca. Porque é ruim, e a gente sabe disso, sentir-se contrariado. Sentir-se frustrado nas suas possibilidades e anseios. E principalmente quando esses anseios são muito intensos dentro da gente.
até na proporção de coisas maravilhosas, coisas boas, até pensando também na questão dos outros. E quantos não adoecem, quantos não se desviam, ou até, Mary, chegam a um desespero tal de jogar tudo para cima. Porque quantos irmãos, vamos falar o que nos cerca com mais facilidade, quantos irmãos de religião, espíritas, católicos, protestantes, budistas, muitas vezes justamente por esse olhar de buscar no externo as questões que deveriam ser buscadas no interno, não colocam toda a perspectiva do que entesouram, ou do que aprendem, ou do que respeitam em termos de religiosidade nas costas de pessoas, endeusando-as, como se elas não fossem seres também falíveis. E muitas vezes o que é que acontece? O que é que sucede? Quando a gente sente uma falha do outro, não só aquilo nos incomoda, aquilo fomenta, né, uma decepção grande, como também eu rompo com as circunstâncias, como se o divino fosse aquele ser falho. E não a estrutura do ensinamento. O embasamento da verdade que transcende a humanidade como a conhecemos ainda. Até mesmo os principais avatares que aqui tiveram, todos eles foram passíveis de falhar. O único, sem exceção, que não falhou foi o que trouxe a mensagem do amor. Aquele que nós conhecemos como Jesus, o Nazareno, Rabi da Galileia, guia e modelo da humanidade, governador do planeta Terra. Enfim, deem os adjetivos que quiserem. Ele é o único. O restante, em nós, até mesmo aqueles que a gente aprende a respeitar, eles podem falhar. Mas são caminhos de aprendizado. E do jeito que a gente quer o respeito, a gente tem que respeitar, mas jamais quer dar junto. Porque usualmente é isso que a gente faz, né? A gente acaba criando aquela perspectiva interna tão desfavorável que muitas vezes a gente quer dar junto. E isso não pode acontecer. Não é? Muito interessante essa perspectiva que Emmanuel coloca, né, do entendimento. Como ele inicia o texto, né, Queiroz? Primeiro, fazendo essa avaliação, né, de como nós olhamos os caminhos que nós já caminhamos, né, e como olhamos para frente. E aí ele, né, são milhões de sendas que imaginam tua. Mas tu precisa entender qual é a estrada que é tua, que te é própria, para que a gente possa avançar sem temor, sem medo, né? E por outro lado, ele chama a atenção. Primeiro, tu tem que olhar que o teu caminho é o teu caminho. E o do outro é o do outro. É o do outro. Porque nós não podemos entender que todas as pessoas estão subordinadas à tua e precisam estar contigo. Como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao teu redor, né? Ou seja, muitas vezes a gente quer que as pessoas façam aquilo que a gente acha que é o correto, que a gente acha que é o melhor, e cada um tem o seu caminho. Porém, logicamente, dentro desse contexto, que a base do tema é união, né? União fraternal, e aí ele está primeiro trazendo a perspectiva. Lembrando também, Mary, que não se está falando em nenhum momento aqui de conivência, sim, né? Sim. De fazer também vistas grossas com as questões, porque não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo no campo da individualidade, a responsabilidade que se tem de seguir adiante. Isso. Então, como eu estava dizendo, não é? Ele traz o primeiro olhar, Queiroz, até para que a gente possa entender o que é união fraternal. Ele traz o olhar primeiro para mim.
Ou seja, olhe para você primeiro. Olhe para o seu caminho. O caminho está coerente, não é? Você está realmente apropriado da sua estrada para que você não tenha medo de seguir, que você precisa entender que as pessoas não estão subordinadas a você e não estão ali para fazer, vamos dizer assim, igual a você, mas você precisa estar unido, né? Então, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao teu redor e de teus passos. Então, o que me chama muita atenção é que eu primeiro preciso refletir qual é o meu caminho. Perfeito. Né? Qual que eu tenho como verdade? Qual é o caminho que eu estou seguindo? Porque se eu estou seguindo um caminho que tem... E raciocinar se esse caminho tem coerência, né? Exato. Coerência com essa verdade que entesoura a nossa vida, que o Evangelho do Cristo traz. Exatamente. Né? Lembrando disso. Porque, infelizmente, a gente vê quantas e quantas pessoas, em nome do Cristo, ainda continuam fazendo verdadeiros horrores. Né? São coisas assim que a gente para, meu Deus. E a gente sabe que isso ainda não tem esse sentimento da união. Da união com aquela perspectiva de você estar com você e ter paz para o caminho. Porque quando a gente só consegue ter paz, é interessante isso, com a consciência tranquila. A consciência tranquila. Qualquer coisa que ela reprove, a consciência reprove, então alguma coisa está errada. E se muitos falam e você não encontra ressonância naquela verdade que você está proferindo, ou na simples questão de, em mente, perguntar ao Cristo: qual seria, Senhor, a tua atitude? Que resposta o Senhor daria a isso que me incomoda, a isso que eu busco? Sem dúvida, buscando no exemplo dele, acharíamos resposta satisfatória. Sem necessidade de a gente estar ali queimando a cabeça com algumas interpretações, né, de metáforas. Porque o Cristo, quando ele fez sempre de forma muito direta. O que ele aceitava, ele aceitava. O que ele também achava que não era coerente, ele não comungava, mas diante de toda a diversidade, diante de toda a dificuldade que ele encontrou, ele foi um ser sempre sereno. Ele sempre estava em união fraterna com ele mesmo e com Deus. E é nessa perspectiva. Não, eu sou chefe, eu tenho vários subordinados. Tá, é uma posição de momento. Mas não quer dizer que você está numa posição para humilhar, para, né, fazer com que os outros sejam serviçais de você. Ao contrário, aquele que é chefe, ele tem que entender que ele tem até mais responsabilidade ainda do que os outros, de entender, de ser amigo, né, de fato mostrar-se senhor. Porque isso tudo a gente só consegue enxergar se a gente seguir verdadeiramente como discípulo o Cristo. Se não for assim, é questões de mera formalidade, né? A gente está só se enganando, na verdade. Sandra, ela dá uma colaboraçãozinha aqui, que às vezes queremos o caminho do outro ou por outra, desconsideramos a nossa experiência. Isso mesmo, Sandra. A nossa experiência ela é sempre muito rica, mesmo na dificuldade, na dor, mesmo no trajeto mais complicado. Mas a gente tem que buscar uma resposta satisfatória para a vida. É como Emmanuel diz aqui, ó, une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime e segue adiante. Em tudo a gente pode enxergar
o útil, o belo, o santo, o sublime, e seguir adiante. Eu sei que não é fácil, né, Mary? Na psicologia aí eu tenho certeza que a gente vê, né, você não só no aprendizado, mas também no literal mesmo, no dia a dia das dificuldades, a gente vê como é difícil esse enfrentamento, mas a gente tem que ter a vontade acima de tudo para imperar nesse caminho. Vamberto também colabora com o seguinte: mas se pensar é uma atividade importante, de nada adiantará se não vier acompanhada por uma atitude compatível com a forma de pensar. O Jorge Pedro aqui, né, que você colocou no livro Visão Estratégica, página 86, está parafraseando Jesus, né? Aquela história. Muitos falam com a boca, mas diferente do que está em seu coração. Jesus disse algo nesse sentido, que é praticamente isso aqui que Vamberto citou desse livro, desse autor, né? A gente tem que ser verdadeiro no sentido de deixar cair a máscara mesmo e mostrar quem sou e aceitar a fragilidade, aceitar o erro, aceitar a queda e, fazendo como Emmanuel diz, procurando o que seja útil e belo, santo e sublime, seguir adiante. Isso é tão interessante, desculpe, tão interessante que Vamberto, que você colocou aí, porque, na verdade, a gente está cansado de ouvir, né? Muitas vezes nós até temos um discurso muito bonito, muito bem organizado, elaborado, mas é mera aparência. Porque o que vai dizer de fato que eu estou construindo são as minhas atitudes no dia a dia, não é? É como eu lido nas relações com as pessoas. Então eu posso ter uma fala aqui muito bonita e ali na frente, num trato com o outro, porque é disso que nós falamos aqui hoje, de fraternidade, união fraterna, como é que eu lido com as pessoas. Então eu tenho um contexto, eu falo de Jesus, e estou colaborando ou fortalecendo um comportamento que é contrário ao que o Cristo prega. Então essa minha atitude é incoerente, né? Incoerente com o que eu estou apenas falando para atrair, nossa, que pessoa bondosa, né? Mas na verdade eu escondo na aparência, mas na intimidade, no meu dia a dia, no meu comportamento, eu me contradizo. Digo. É o trocadilho, né? Com um comportamento... Aliás, trava-língua, até isso eu troquei. Pronto, tudo certo, tá tudo certo. Mas é importante, porque é justamente a coerente com o que Emmanuel disse, né? A gente fica, os nossos olhos veem os caminhos, a gente fica olhando ainda o que nós vamos ter pela frente, não é? Observamos que são milhões de sendas que podemos abraçar, escolher, exatamente. E os outros também, na mesma perspectiva. Mas o caminho é nosso, é próprio. E aí a gente realmente a coragem, como você disse, de tirar a máscara e de se refazer, se reconstruir todos os dias. Né? Às vezes é necessário até romper com alguns padrões que a gente traz há milênios, há muitos anos, nessa encarnação e em outras encarnações que a gente vem construindo. E romper isso não é uma coisa muito fácil, não é? E principalmente se está muito cristalizado. Isso. Não é Imagine você combater na forma, o bom combate, né, interno, quando você precisa realmente entender a quem você serve.
buscar entender, na verdade. A Né? quem? Porque E escolher enquanto definitivamente. enquanto a gente está dizendo que é um Senhor e a gente está fazendo ao contrário daquilo que aquele Senhor faz, então a gente não está sabendo quem a gente está seguindo. Exatamente. E muitos cristãos fazem disso. Os horrores da Inquisição, os horrores das perseguições religiosas, elas não cessaram de todo. Só mudaram a forma de ser, de agir. Mas ainda acontece no dia a dia. Né? Muitas perseguições. E onde Jesus fazia isso? Então é aquela perspectiva. Eu estou me rotulando. Sou budista, sou católico, sou espírita, sou cristão, sou evangélico. Rótulo. Mas a mesma conduta. A atitude mental está totalmente desassociada daquele que a gente diz seguir. Daquele que a gente chama de mestre. Então a gente ainda está perdido, a gente ainda não se achou. Não é? E a gente precisa. E olha o que Emmanuel diz no parágrafo seguinte, mostrando que o processo é sempre para frente. Não tem como voltar para trás. A gente pode decidir fazer diferente. A gente pode estacionar na teimosia, cair para recomeçar de novo, só até numa outra reencarnação. Mas a gente tem que continuar. Tem que continuar. Até Bezerra de Menezes, toda vez essa mensagem de 2010, ela é muito forte de Bezerra de Menezes, que era até interessante se cada um pudesse rever, de vez em quando. É uma que ele deu em vias do Congresso brasileiro, que é o AV em Brasília. Onde Bezerra fala que a gente já não está com mais tempo, não tem mais tempo a perder para ficar olhando para trás. Porque o raiazinho da meia-noite da regeneração já se fez. Ele falou isso em 2010. Então a oportunidade é derradeira mesmo. Quem puder aproveitar, que aproveite. Quem não, vai aproveitar, só que com certeza numa instância diferente da Terra. Porque o amor, ele não vai abandonar. Mas também não vai deixar você perturbar também quem está querendo crescer. Né? Porque se você não consegue... eu até aprendi, porque a gente sempre viu o degredo como uma atitude de punição. Aí Haroldo, né, perguntaram a ele, ele disse, não, o degredo é mais uma prova, falando daquele jeitinho dele, é mais uma prova do amor imenso e misericordioso de Jesus, de Deus, né, porque as leis são de Deus, divinas, por cada uma de suas criaturas, cada um de seus filhos amados. Aí ele deu um exemplo, né, de quando você tem uma criança que não está se dando bem naquela sala de aula, naquele colégio, qual a atitude dos pais? Né? Quando já fizeram todos os esforços, agiram de todas as perspectivas e não houve resultado. O que é que aqueles pais fazem? Vai insistir? Não, vai pegar aquela criança ali, aquele filho amado e vai levar para uma outra escola que ele se adapte melhor. Então o degredo é amor. É novamente Deus dizendo, meu filho, aqui você não está dando certo, então venha para cá que é melhor para você. E para a gente continuar vivo. Então não há o retrocesso, não tem para que a gente está perdendo tempo, porque olhar para trás muitas vezes é entrar no processo de culpa, né, Marilourdes? É entrar no processo de culpa, e a culpa ela congela, ela deprime e ela pode até matar, né? Olha o que Emmanuel diz. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Da paz. Mas não era esse aqui que eu queria, não. Era o próximo seguinte. Não, era esse aqui, ó. É porque esse aqui já é o próximo trecho. Eu já tinha colocado. Só me antecipei aqui. A nascente busca o regato. Sim. E o regato procura o rio. O regato procura o rio. E o rio liga-se ao mar. Não existe retrocessos aí. É sempre... união. E sempre um ponto de crescer, de crescimento. Né? De crescimento. O objetivo do rio é o mar, né? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. O regato, né, a pocinha de lama, ela vai numa mudança e acha um rio, a nascente. E quando achou ela não vai voltar a ser regato. Ela vai porque ela se une, né?
você falou na união, ela vai se unir ao rio e do rio ela vai se unir e ligar-se ao mar, numa crescente evolutiva. Isso. Aí, Deixa eu só para fechar, ele diz: não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Então também temos que ter essa unidade de crescimento. Porque, como você leu Evolução, Sandra, é isso mesmo. Você leu anteriormente, Queiroz, que quando ele diz que a gente precisa estar unido ao outro, sem exigir que o outro se una a nós. E procurar ser útil e belo, santo e sublime, e seguir adiante. Então, veja, a nascente está ali, aquele fiozinho, né? Então, ela vai, e outras vão se unindo, formam o rio, e o rio vai se ligando ao mar, cada um contribuindo. Ninguém quer passar na frente, não, deixa eu passar na frente, porque eu sou um rio mais largo. Né? Não, cada um vai no seu ritmo, no seu tempo e na sua condição. E outra. Todos vão chegar ao mar. Cada um, dentro da sua perspectiva, contornando os seus obstáculos, Sim. as dificuldades, os trajetos tortuosos, as pedras do caminho, e vencendo até chegar lá. E isso é uma lição muito grande para a gente, né? Pois é. É uma lição muito grande para a gente. No Evangelho, Queiroz, uma mensagem belíssima de Lázaro, né? Em 1862, quando ele vai falar da lei de amor, não é? Porque é a lei de amor que nos ampara e nos coloca realmente no equilíbrio. Quando nós saímos da lei do amor, nós nos desorganizamos e nós temos as calamidades humanas que estão aí, não é? Pela ganância do poder, não é? Que destrói tudo, que dizima, né? Comunidades, o egoísmo, dizimam as florestas. Então isso é a ganância, o egoísmo, não é? Então, a lei de amor, quando Lázaro traz aqui, olha só, ele diz uma coisa muito interessante: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Olha a união. Né? Né? Feliz aquele que, levando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece a angústia da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado para si, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E não só isso, né? Estremeceu tanto que parece que foi aquele terremoto que dividiu a Terra em 2 tempos, antes dele e depois dele. Foi um grande abalo sísmico de proporções cósmicas. Então, o amor. Olha, entender Jesus. Lê de novo por aí o resumo, Mary. O amor resume. Isso aqui é entender Jesus. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Era isso que você queria? Não, era aquela partezinha que você A lei do amor substitui a personalidade. Isso aí, é isso aí. Porque entender isso aí, você está entendendo Jesus. Olha, substituir a personalidade pela fusão dos seres. O ego, isso. O egoísmo, a ganância, o meu círculozinho pequeno, né? De pessoas que comungam muitas vezes de um círculo doentio de poder que suga, né? Que rouba a vitalidade alheia, e os outros não me servem mais do que me proporcionar mais e mais e mais. Então, esse cristão, coitado dele, ele não é cristão, ele não conhece o Cristo. Porque o amor verdadeiramente, ele vai observar a necessidade do outro. Ele vai sair da persona para entrar na essência de quem está, sobretudo, mais necessitado, perto ou longe de mim.
né? É a verdadeira união. União mesmo. Porque eu estando em paz, eu quero que essa paz seja promovida ao outro. Eu não vou procurar reformar isso, modificar aquilo outro, ou ter um ganho acolá, se vai faltar para o outro, se o outro está fazendo mais sacrifícios do que eu. Ao contrário, isso é para me incomodar e eu me negar a ser partícipe de algo que está trazendo prejuízo ao trem. E, infelizmente, principalmente nos círculos mais fortes do poder, a gente, infelizmente, não vê isso acontecer. São grupinhos, né, que se beneficiam, que mantêm regalias, mas, diante da dificuldade, não. Vamos fazer isso, precisamos fazer sacrifícios. Ele não. Esse precisamos é só da boca para fora. Na verdade, ele quer que você faça sacrifício. Porque o dele, ninguém mexe. Infelizmente, a gente vê isso. É isso mesmo. Mudar é necessário. Reformar é mais do que urgente. Mas que seja justo. Que seja embasado na justiça e no amor divinos ensinados por Jesus. Exato. Isso é que faz toda a diferença, né? Aí Emmanuel vai fazendo umas perguntinhas para a gente. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que te dispõe a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que te faz o amigo dos velhos e dos jovens? O que se fez? Que se fez? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles. Vamos refletir o que seria honrar cada um deles. Ele complementa com um gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos robusta e farta. Fraternidade, né? E eu ainda acrescento um pouquinho mais nesse honrar. Se ainda me falta uma atitude de ação com o irmão, com os doentes, com o cuidado aos amigos velhos e jovens, com o esforço de se consagrar ao aprimoramento do solo, da natureza, da mãe Gaia, né? Do respeito à diversidade, né? Ao clima, à vida como um todo e à educação, né? Também, se eu estou também no serviço de converter-se em doutrinador na extensão do bem. Então, honrar para mim também é você verificar cada um desses e procurar fazer a sua parte da sua maneira, mas sempre da melhor possível. Sempre da melhor possível. Porque isso tudo aqui, essas perguntas de Emmanuel, elas encontram em resposta a consonância com o Evangelho. A união que a gente está buscando aqui entender. Porque não pode ser apenas, única e exclusivamente, como você mesmo lembrou do início, de mim para mim. Começa de mim para mim. Mas é extensivo a toda forma de vida. Toda forma de vida. Toda multiplicidade maravilhosa e abundante de vida que existe nesse planeta. O respeito a ela, porque quando a gente não tem esse respeito, não tem essa integridade, a natureza ela vai responder com aquilo que eu estou dando. Se é brutalidade, eu vou receber como resposta brutalidade. Se é com escassez que eu estou tirando ali, sem me preocupar com amanhã,
obviamente a escassez vai bater a minha porta. É fato. Quando eu desequilibro qualquer circunstância, esse desequilíbrio chega a mim. Queiroz, é tão interessante você falou isso, né? Da honra, né? Honrar, né? Como honrar. Como honrar essas pessoas que Emmanuel coloca aqui como exemplo. O que me chama também a atenção é que muitas vezes nós vemos as pessoas fazendo atividades e nós apenas criticamos, mas nós, como você disse, nós não estamos lá contribuindo. Exatamente. Então é muito fácil a crítica, mas você é capaz de fazer aquilo que o outro está fazendo? Ah, se eu fosse fazer, eu fazia assim. Você está no discurso, vá lá e faça, vá lá, verdade. auxilie. Seu meu irmão, eu posso auxiliar nisso? Eu estou vendo que você está precisando dessa ajuda, eu posso contribuir nisso, naquele olhar. Então, Emmanuel justamente diz isso. Porque ele diz, honra cada um deles que já está fazendo alguma coisa, enquanto você está só criticando ou observando, né? Com o teu gesto de compreensão e serenidade. Ele está fazendo a parte dele, faça a sua. Dele. Convencido que só pelas raízes do entendimento, eu preciso entender a contribuição do outro. O outro pode dar até ali. Para que a gente possa sustentar a árvore da união fraterna. Porque no momento que eu me coloco, eu vou fortalecer essa união e aí a gente pode realmente fazer uma mudança. Porque nós só vamos fazer uma mudança, meus irmãos, quando nós nos unirmos por um propósito maior do que o nosso umbigo. Nós estamos num país dividido. Nós precisamos estar num país unido pelo bem comum de todos. E de tudo. Né? E de tudo. De tudo. Não do meu, disso aqui, dessa coisinha, não. É de todos, o bem maior de todos. Então, aí nós vamos ter realmente uma união fraterna de uma árvore robusta. Aí, como ele lembra, não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução é escala infinita. Escada, né? Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. E a gente tem que estar ciente e nessa ciência ter tranquilidade, porque a resposta do que a gente não puder fazer não vai ser na reclamação ou na revolta que vai haver solução, mas em Deus. Desde que a gente fazendo a nossa parte, não sendo conivente, né? Sem sombra de dúvidas, em absoluto, Deus sempre estará fazendo a dele. Com certeza. Sempre. Ele não deixa de fazer a parte dele. Agora a gente precisa ter essa consciência, essa tranquilidade para continuar firme fazendo a nossa. Né? E aí ele continua, aproxima-te de cada servidor do bem. Olha, preste atenção, gente. Não vamos nos enganar por aí, não. Ele está dizendo aqui que a gente tem que se aproximar para fortalecer essa árvore da fraternidade, a gente tem que se aproximar de servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que podemos. E ele te responderá com o seu melhor, com a sua melhor parte. Com a sua melhor parte, sempre. É isso aí. Ainda tem mais. Tem? Terminou, não? Não. Opa! Então ele diz, a guerra é sempre o fruto venenoso da violência. Hoje é grande, viu? Né? Então, isso é tão importante, meus irmãos. A guerra é um fruto venenoso da violência que está dentro de nós. Aí nós queremos dizimar o outro. E ele não está falando só daquela guerra, do conflito armado, não belicoso, mas o que a gente realmente ali está gritando, está incomodando, né? Que a gente está querendo até esconder sem botar para fora. Porque é uma verdadeira guerra interna. Queiroz, um discurso de ódio, ele gera uma guerra silenciosa, que pode nem ter armas, mas destrói, porque é um discurso que as pessoas vão tendo como verdade. Isso é tão perigoso, isso é muito perigoso. Porque foi o que aconteceu com Hitler. O discurso dele, que foi recebido, gerou depois a guerra. Uma comoção. Então, às vezes, minha gente, um discurso que parece ser de brincadeira, mas tem um conteúdo de violência, vai
envenenando as mentes devagarzinho. E quando a gente vê, pode ser o inevitável, porque as pessoas já estão consumidas pela violência. E olha o que Joana diz. Ou pela revolta, né? Exatamente. A revolta é uma forma de Porque violência, elas vão né? buscando um norte e procuram, né, naquele princípio do externo, um salvador, uma resposta, mesmo que incoerente, mesmo que não seja o absoluto da verdade, mas eles precisam se arvorar em algo. Então, como estão perdidos, acabam com respostas também perdidas. Exatamente. Olha o que Joana diz nessa mensagem, tolerância e fraternidade. Essa mensagem ela foi psicografada por Divaldo em Sim, mas tu não vai ler só Leal. tudinho, Não. Leal, no capítulo 50. É a editora, Leal. Desculpem. Florações Evangélicas, desculpem, ele errado. Leal é a editora dele. Ai, meu Deus do céu. Então, olha o que ela diz. Tolerância e fraternidade sempre. Sempre. Em toda e qualquer circunstância, essas duas armas cristãs, tolerância e fraternidade, da não violência, podem operar milagres. E Emmanuel diz também, a isso. contenda inútil, estéril, perdão, ele usa o termo estéril, a contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que se nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Olha bem que interessante. Exato. Cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Então ele está lembrando também do todo, do ambiente, não só das pessoas, né? Isso. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que é o que disse Paulo lá em cima, na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, que a gente precisa tirar do rótulo e colocar no escaninho da consciência, tendo como resposta sempre a atitude e os atos e o pensamento de Jesus, único, verdadeiro modelo e guia para a humanidade. Com ele não tem erro, mas com outros no externo, aí a probabilidade de queda é sempre grande. Né? Isso mesmo, Queiroz. E hoje, quando eu estava preparando a poesia, eu pedi à nossa querida Maria Dolores que me intuísse numa poesia, e parece que ela entendeu, até porque a gente passou do tempo e ela botou... Uma bem pequenininha. Pois é. O assunto que eu pensei fraterno. Que não fosse dar pano para manga, até que deu, né? Apoio fraterno. A gente falou em fraternidade, né? Não te omitas no socorro, diz Maria Dolores. Não te omitas no socorro aos que parecem felizes. Quem vê as flores no ramo, não vê pragas nas raízes. Nem faças beneficência de face tristonha e fria. A porta da caridade tem nome de cortesia. Lindo. Então a gente fecha realmente com frase de ouro essas duas estrofes belíssimas de Maria Dolores pela psicografia de Chico Xavier. Apoio fraterno. Né? Foi ele mesmo ou foi Divaldo? Porque não, também tem coisa para o Divaldo. Bem, não importa. Chegou e vamos refletir. Então, meus irmãos, é isso. Desculpa aí pelo extravagar do tempo, mas foi muito oportuno e a gente precisa refletir bastante nessa união fraterna que Emmanuel propõe e que o Cristo já há muito tempo vem nos conclamando a termos, né? Então, um beijo no coração. Quarta-feira, semana que vem novamente, 8 horas da noite, estamos aqui junto para mais um Página Aberta. Os nossos amigos que colaboraram, nossa querida Sandra, Rejane, que está sempre nos assistindo, né? Vamberto, que já faz parte aqui do contexto, né, Vamberto? Você sempre conosco. Então, um grande abraço a vocês e até o nosso próximo encontro. Até semana que vem.